Se você imaginava que as eleições iriam acabar com a derrota de um candidato e a vitória de outro, você está redondamente equivocado. Nesse exato momento que gravo esse vídeo, todas as armas de baixo ou grosso calibre estão apontados na mesma direção para o mesmo personagem. Estamos falando de Jair Messias Bolsonaro. Você nunca teve a curiosidade de se perguntar por que todo o sistema se uniu em prol de derrubar um único homem apenas? Você nunca parou para se perguntar por que dessa união, que foi feita ali, tinha um propósito apenas: derrubar, aniquilar totalmente um único personagem? A esse personagem foram atribuídos vários adjetivos. Diziam que ele era xenofóbico, racista, preconceituoso, ditador, genocida, e os rótulos e títulos não param por aí. Era de se esperar que, com todos os políticos praticamente envoltos ali em um processo de unificação, mais o poder judiciário, mais o legislativo e toda a imprensa reunida, quando todos esses se juntaram para derrubar apenas um homem e fazer um assassinato geral de reputação dele e de seus familiares e das pessoas à sua volta, que a popularidade dessa pessoa despencasse. Por muito menos, outras pessoas perderam totalmente a sua popularidade. Mas não é o que acontece com Jair Messias Bolsonaro. Por que Bolsonaro não perde a sua popularidade? Mais importante do que isso, por que estão tentando a todo custo destruí-lo? Por que querem tornar Bolsonaro inelegível? Por que querem aniquilar Bolsonaro e também a sua família do universo da vida pública? Esse será o tema principal do nosso vídeo de hoje e eu te convido a acompanhar, porque esse é, sem dúvida, um dos vídeos mais espetaculares que já tive a possibilidade de gravar. E você, como sempre, é o meu convidado especial. Para você que não me conhece, eu sou Adalex Góes, sou um jornalista independente que pego todas essas notícias, todas essas informações e leio vários jornais, várias fontes, coloco tudo isso em um grande caldeirão, transformo em opinião para ajudar você que está do outro lado a sair dessa confusão, dessa grande bolha. Você pode colaborar com o meu trabalho quando você curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no YouTube e também nas outras plataformas como Instagram, Twitter e Facebook. Quando você ignora esse conteúdo, as plataformas também ignoram e não entregam a mais pessoas. Por isso, eu preciso da sua colaboração. Mas você também pode fazer uma outra colaboração através de dinheiro. Aqui tem um QR Code que você pode fazer uma doação. Você vai determinar o valor, quanto você quer doar. Lembre-se, porém, que à medida que você ajuda o meu trabalho, eu posso ofertar as informações com mais qualidade, tanto técnicas quanto profissionais. E você pode ser um grande colaborador à medida que essas informações possam chegar a mais pessoas. Vamos lá, eu preciso mais do que a sua detida atenção no nosso vídeo de hoje. 3 de outubro vai rolar as eleições para presidente aqui no Brasil. E é claro, a gente está aqui em São Paulo. Se você que está em casa agora, mora num país tropical, está abençoado por Deus e bonito por natureza. No Jornal da Band de hoje, nós vamos conhecer a saga de um jovem em busca dos seus sonhos. Adalex Góes. A imprensa foi a principal responsável por propagar que o rei estava vestido com uma roupa excêntrica, cheia de glamour, com vestimentas reais nobres, quando, na verdade, o rei sempre foi um grande impostor. Criaram um Lula que nunca existiu, exceto nas matérias redigidas nos editoriais de jornais, nas notícias fabricadas pela Globo, em especial pelo seu Jornal Nacional, pelos seus jornalistas e especialistas que vendiam a falsa impressão de que Lula era o que, na verdade, ele nunca foi. A Globo é a cabeça do Leviatã, mas todos os demais veículos de comunicação juntaram-se naquilo que foi chamado de consórcio de notícias, para enganar aqueles que queriam ser enganados. Estamos há apenas 5 meses desse terceiro mandato do Lula, e várias narrativas, lê-se aqui mentiras, que foram inventadas e sustentadas pela mídia e pelos militantes comunistas, já foram derrubadas, estão derretendo. Primeiro, que Lula era um exímio articulador político. Já Bolsonaro quebrou a harmonia entre os poderes. Mentira! Hoje todos nós sabemos
que o modus operandi de governar de Lula e do PT, que é usar as verbas públicas para patrocinar seu projeto de perpetuação no poder, o que envolve a compra de parlamentares, apoiadores e eleitores, não advém de alguma habilidade excepcional, extraordinária do Lula. Ao contrário, essas negociatas são fruto do seu mau caratismo e da ausência total de escrúpulos dele. Em 2002, isso foi fácil. O comunista Fernando Henrique Cardoso preparou a cama, pagou o programa com uma prostituta de luxo para satisfazer os desejos vis do Lula. Agora, em 2023, Lula está sendo desmascarado aos olhos de todos nós. Segunda mentira, que Lula sabe fazer política exterior, externa. Essa é uma grande mentira, também derrubada por fatos concretos, não por narrativas criadas para esconder a verdade. Lula, mais uma vez, está sendo traído por sua ausência de princípios morais sólidos, ao romper um acordo feito com aqueles que praticamente o colocaram na cadeira de presidente, representados simbolicamente pelo presidente americano Joe Biden. Apenas 3 meses depois de ter sido eleito, Lula traiu Biden, ou os globalistas, e mostrou que sua ideologia comunista é quem governa, se alinhando completamente com China e Rússia e rompendo, até esse momento que eu gravei esse vídeo, com os Estados Unidos e com a Europa. Bolsonaro, pelo contrário, habilmente, pensando no bem-estar do povo brasileiro, manteve a neutralidade nesse campo, embora a imprensa comunista e os comunistas em geral criaram ali a falsa narrativa de que o Bolsonaro não sabia de nada, era um incompetente, era um pária, como eles costumavam dizer. Vamos para a terceira mentira, que Lula é um grande defensor da democracia. A visita do ditador Nicolás Maduro ao Brasil não chocaria os brasileiros se, ao invés de fazerem política, eles se interessassem honestamente pela verdade dos fatos. Como dizia o professor Olavo, todo comunista é por essência um ditador, um genocida. Veja quantos milhares de brasileiros foram mortos por causa da implementação dessas pautas malditas no nosso país. Lula não esconde sua simpatia, embora toda a imprensa insista em dizer que não, mas Lula tem uma grande simpatia por ditadores, tratando-os como amigos e até como grandes referências para si mesmo. O tratamento dispensado por Lula a Fidel, Chaves, Maduro, Xi Jinping e Daniel Ortega revela sua verdadeira devoção e namoro pelo modelo ditatorial comunista. 4. Que a esquerda é unida. Essa é uma outra mentira. Essa narrativa de que a esquerda é unida esconde um dos maiores problemas do Lula atualmente, justamente a falta de poder de diálogo para unir as várias frentes que eles criaram ao longo dos anos, colocando Lula como o grande fator unificador. A criatura agora se voltou contra o criador. A esquerda está insatisfeita com as ações do Lula e esperavam muito mais dele. Veja o caso da Marina Silva, só à guisa de exemplo. Há muitos outros. A verdade inegável é que a chegada do Jair Bolsonaro à presidência do Brasil deu aos brasileiros e ao mundo a oportunidade de fazer o que nunca tinha sido possível fazer antes: comparar um governo conservador, de verdade, com os vários tons de governo da esquerda, travestidos de governo de direita, como o PSDB, ou como eles falavam, de centro, que é o caso do PMDB. O Teatro das Tesouras não permitia entender a diferença entre vermelho e azul, já que parecia existir apenas os tons de vermelho. Assim, nós acabamos nos acostumando ali a comparar vermelho carmim com vermelho cardeal ou vermelho coral, mas nunca comparar com o azul de fato. Bolsonaro colocou um grande espelho límpido com um farol gigantesco diante do Lula e de toda a esquerda brasileira. Assim, com esse farol e com esse espelho, era possível ver as grandes imperfeições, era possível enxergar as inúmeras distorções e as falhas que antes eram camufladas pela inexistência de uma base real de comparação, já que a imprensa detinha o monopólio da verdade e então nós vivíamos a ilusão de que aquilo que era divulgado pela imprensa era a expressão mais pura e sem mácula alguma da verdade
absoluta. Vão engano, né? Jamais esqueçam disso. Lula é um herói construído na mentira e forjado no engano e na manipulação. Ele nunca enfrentou uma oposição de verdade, porque nunca houve oposição no Brasil. Agora que está começando a ser criada uma oposição, o grande herói da esquerda está perdido, confuso, triste, deprimido. A diferença clara entre Lula e Bolsonaro vai muito além do caráter e dos princípios morais que os colocam em lados realmente totalmente opostos. A maior de todas as diferenças é que Bolsonaro não se envergonha de ser imperfeito, pavio curto, raivoso às vezes, sobretudo humano. A imagem construída para o Lula é justamente o oposto. O grande articulador, o defensor dos pobres e das minorias, o negociador da paz global, vejam só, o grande diplomata. No mundo de imperfeitos, deveríamos ter desconfiado antes que só haveria uma possibilidade da existência desse Lula perfeito que eles construíram, se o principal objetivo fosse colocar uma figura imprestável, desprezível, para receber toda a glória e a honra do verdadeiro Rei e Senhor, Jesus Cristo. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube. Também você me encontra como Adalex Góes nas demais redes sociais. Colabore também com o meu trabalho. À medida que você faz uma colaboração financeira, você pode ajudar esse conteúdo e conteúdos assim a chegar a mais pessoas. E como sempre, a gente se encontra num próximo vídeo. Até logo mais.